Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a vocês a paz do Senhor Jesus. E hoje é com muita alegria que eu venho falar com vocês que a gente inicia mais uma série que iremos aprender sobre a palavra de Deus. Sobre esta palavra que eu testemunho e comprovo que mudou minha vida, como eu era e como eu estou agora. E essa nova série vai ser contada parábolas de Jesus. E nada mais, nada menos que parábolas são histórias que Jesus contava e que essas histórias tinham ensinamentos através da palavra de Deus. Então Jesus vai contar, né? A gente vai estudar várias dessas parábolas e Jesus automaticamente conta um ensinamento pra gente e a gente aprende através da palavra de Deus. Então eu já peço aí que você compartilhe esse vídeo com todo mundo, se você puder, e que possamos mesmo se atentar. Se você tem algum caderno, algo do tipo, e quiser anotar, pode anotar, pegue aí a sua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus. Vamos ver muitos ensinamentos, muitas parábolas que Jesus contou e que até hoje foi contada há muitos anos e até hoje a gente tem esse privilégio de ouvir essas histórias com ensinamentos que Jesus deixou pra gente, que Jesus contou, né, e que até hoje a gente tem. Então, aí onde você estiver, eu quero orar por você, para que o Espírito Santo de Deus fale nos nossos corações, nos dirija a esta palavra. Então, onde você estiver, se puder, feche seus olhos e vamos falar com Deus, que é o nosso Criador. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por mais uma vez a gente está aqui, Senhor, aprendendo, Senhor, e estudando, Senhor, a Tua palavra, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus. Eu te peço, Senhor, neste dia e já te agradeço porque o Senhor falou no meu coração, meu Pai, para estar trazendo esta palavra, meu Pai, para o Teu povo, meu Deus. Então fale no coração de cada um, Senhor, nos dirija, Senhor, a esta palavra, Senhor, nos ensine, Senhor, e que a gente saia daqui, Senhor, com um único e um só propósito, em ter uma vida que agrade ao Teu coração e não ao nosso, meu Pai. Então fale nos nossos corações, meu Deus, e que possamos, Senhor, sair querendo obedecer e praticar a Tua e poderosa palavra, meu Pai. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe por muitas vezes, Senhor, não fazermos o que a Tua palavra pede, meu Pai. E nos ajude, Senhor, a Te agradar, por mais difícil que for, mas que sabemos que quando Te agradamos, Senhor, grandes coisas acontecerão, grandes coisas boas acontecerão nas nossas vidas, Senhor, de acordo com o que o Senhor quer para as nossas vidas, meu Pai. E é por isso que eu Te agradeço, porque o Senhor é um Pai que cuida de mim e cuida dos Teus filhos, meu Pai. Então, muito obrigado, meu Deus. E é no nome santo e poderoso que todo joelho dobrará e toda língua confessará que só Ele é Jesus. É nesse nome a quem me salvou e que salvou a humanidade, a quem eu oro e já agradeço. No nome de Jesus, amém. Então, gente, abra aí na Bíblia de vocês, né? No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46 ao versículo 49. Então vamos ler agora a palavra do Senhor. E esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente, deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar. Por quê? Porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Glória a Deus, gente. O livro de Lucas que lemos, o autor é Lucas,
sendo médico de profissão. E aí logo no versículo 46, podemos ver que Jesus corrige, né? E quando ele corrige, ele automaticamente nos ensina, né? E Jesus, ele corrige sobre que muitos ali falavam Senhor, Senhor, Mestre, né? Que muitas expressões que eles usavam, mas eles só chamavam, eles só diziam, mas não faziam o que Jesus pedia. Ou seja, não sei se você não sabia, mas Senhor é aquele que manda e o servo, que é a gente, obedece. Quem é o nosso Senhor? É Jesus que é o nosso Senhor. Então, se Jesus está pedindo para a gente obedecer a palavra dele, a gente como servo, não, a gente como servo deve obedecer ao nosso Senhor. E Jesus ensina logo no primeiro versículo sobre isso. E aí podemos ver também no versículo 47 que Jesus vai começar a contar uma parábola, mostrando dois tipos de pessoas. Então, aí ele compara dois tipos de pessoa, né? O homem prudente e também o homem insensato. E ele compara essas duas pessoas com uma construção de uma casa, como a gente leu aí nesse versículo. Então, aí ele compara a pessoa que constrói uma casa na rocha. Então ele começa a sua parábola, Jesus, né? Começa a sua parábola comparando uma pessoa que constrói essa casa na rocha. E o homem prudente, ou seja, que se prepara e obedece à palavra de Deus, Jesus faz a comparação com este homem que cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. E quando veio, né, a chuva, né, quando veio a grande abundância de água rápida, quando bateu com aquela casa, ou seja, quando foi contra aquela casa, ela não caiu. Ou seja, aí podemos ver aí logo no versículo 48 que Jesus fala sobre aquela casa. E como ela estava bem construída, ou seja, quando por ela está bem firmada, ou seja, uns alicerces nela, a gente conhece, né? Quando a gente coloca, eu não sou engenheiro, mas a gente consegue saber mais ou menos. Quando você coloca uma casa, quando você firma embaixo, então quando vem a torrente, né? Como é a expressão usada, ou seja, torrente, chuva, quando vem a forte vento, vendaval, quando vem rios também, que muitas vezes poderia ser construída ali perto de um rio, quando vem ali rios, etc, né? Quando vem, não quando a casa é construída ali com um imprudente, com uma casa bem construída, não é capaz de abalar, ou seja, não abala aquela casa, não destrói aquela casa. E também quando colocam alicerces. E aí podemos ver que bem sucedido foi esse homem, o homem prudente que Jesus compara, né? Ou seja, o homem prudente é aquele que obedece a palavra de Deus e ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Esse homem é prudente, ou seja, esse homem é inteligente. E aí, quando acontece isso, Jesus compara com essa casa, que ele dá o exemplo também. E aí também temos no versículo 49, a pessoa que constrói sua casa na areia, como mencionado em Mateus 7, capítulo 7, versículo 26, que diz que é mencionado com o homem insensato que constrói a sua casa na areia. E o homem, sendo esse, o homem que não tem um bom senso de suas atitudes, que age de modo que vai contra a palavra de Deus, Jesus compara esse homem com uma casa, com um homem que constrói a sua casa na areia, sem alicerces ali, e não é uma casa firmada, essa casa não tem alicerces, não é uma casa bem construída. E aí, a partir do momento que não é uma casa que não tem alicerce, que não é uma casa que tem firmamento, a partir do momento que veio, sabe o que aconteceu?
grande foi a sua destruição. Então, Jesus faz esses dois comparativos. O homem prudente e o homem sensato, que tem dois finais. O homem prudente, ou seja, que Jesus compara com aquele homem que ouve a palavra de Deus e a pratica. Esse homem prudente, quando veio, né, trazendo para as nossas vidas, quando veio as tribulações, quando veio as coisas, não foi possível derrubar ele. Por quê? Porque ele estava firmado, a sua vida estava firmada na palavra de Deus. A sua vida era direcionada pelo que a palavra de Deus mandava ele fazer. E aí, lendo essa história muito boa, dada por Jesus, que era o mestre, né, de exemplos, que ele contava exemplos que dava para a gente ver até na nossa vida, podemos tirar quatro ensinamentos, que eu vou falar alguns deles para vocês. 4 ensinamentos, que o primeiro é: todos nós podemos ouvir a palavra de Deus e também ser prudente e obedecer, né, e praticar a palavra de Deus. Todos nós aqui, você tem a chance de, nesse exato momento, pedir perdão. Nesse exato momento, falar: meu Pai, meu Senhor, meu Criador, me perdoa pelos meus pecados. E a partir desse momento, você pode ler a palavra de Deus e também obedecer a palavra de Deus. Você pode nesse momento. Você pode nesse momento, igual você está fazendo agora, você pode ouvir a palavra de Deus. Mas eu não sei o que você vai fazer depois. Eu não sei se depois que acabar esse vídeo, o que você vai fazer, se você vai preparar alguma comida, se você vai dormir, se você vai assistir outra pregação como essas. Eu não sei o que você vai fazer. Mas algo que você deve fazer, se você quiser ter uma vida que agrade a Deus, é praticar o que a palavra de Deus está falando. Então, que possamos praticar o que a palavra de Deus está falando. E aí, um outro ensinamento: a palavra de Deus, ela deve ser o que nos sustenta. A palavra de Deus, ela deve ser o que nos dirige às nossas ações. Pois só assim firmes ficaremos. Logo, né, já indo para o terceiro ensinamento. Gente, vai vir tribulações. Não é querendo desanimar, mas essas tribulações são muitas vezes, né, ou todas as vezes, elas nos ensinam a como ter uma vida que agrade a Deus. Então vão vir tribulações, Mateus, vão vir muitas tribulações. Mas se a gente tiver com uma vida firmada, quando a gente tiver com uma vida que agrade a Deus, se a gente ouvir o que Deus está falando, se a gente obedecer o que Deus está falando, pode vir essas tribulações? Pode, mas a gente vai estar firme em agradar a quem? A Deus. Então, né, agora já indo para o quarto, vamos ter tribulações? Vamos, mas que possamos estar firmes na palavra de Deus. E a palavra de Deus, como vimos, ela deve ser praticada, não apenas ouvida. Não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus. Todo mundo pode ouvir. Esse é um desafio que eu vou dar para você. Você pode vir aqui todo sábado que eu posto aqui no devocional. Você pode vir todo sábado, não perder um devocional que eu faço sobre a palavra de Deus. Mas você não pode perder, sim, os ensinamentos que eu dou a palavra de Deus. Mas você também não pode perder agora o mais importante de tudo, que é praticar a palavra de Deus. Então, como está a sua prática com a palavra de Deus? Você está praticando o que a palavra de Deus manda você praticar? A palavra de Deus está sendo o que te direciona às suas ações? Você está sendo construído, né? Você está sendo direcionado, digamos assim, com a palavra de Deus? Ou seja, suas ações, o que você está falando, como você está falando, está sendo direcionado a agradar quem? A Deus ou a você? Mas, se você está fazendo coisas que está querendo agradar a você, não pode existir na sua vida. Você deve arrancar. Você deve arrancar tudo o que te agrada. Deve fazer tudo o que agrada a Deus, porque é a melhor opção. A gente, muitas vezes, o que nos agrada é fazer as coisas do mundo.
E as coisas do mundo vai contra o que a palavra de Deus fala. Então que possamos fazer de tudo para agradar a Deus. Então que possamos tirar da nossa vida a teoria. E possamos fazer de tudo para praticar a palavra de Deus. Ou seja, eu vou fazer isso, vai ficar na teoria, vai ficar na mente, eu vou fazer isso, talvez eu vá. Não. Nesse exato momento que o Espírito Santo de Deus confrontou o teu coração, vá, ouve a palavra de Deus, procura o máximo ouvir a voz de Deus, que é a palavra de Deus, e a partir do momento pratique a palavra de Deus. Ou seja, a gente pode ouvir a palavra de Deus, mas praticar, a gente deve praticar. A gente deve ouvir, a gente tem essa obrigação de ouvir a palavra de Deus e também praticar a palavra de Deus. Não ser apenas ouvintes. A gente deve ouvir sim, mas também praticar a palavra de Deus. Até agora, nesse exato momento, eu vou praticar e praticar mesmo. Não ficar apenas na teoria. A gente deve aumentar a leitura sobre esta palavra que, como vimos, ela deve ser ouvida e praticada. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente fica cada vez mais preenchido. A gente fica cada vez mais cheio da palavra de Deus. Então, que a gente possa cada vez mais ler a palavra de Deus. E não só ler, mas também, não apenas a leitura, mas também a prática e a obediência à palavra de Deus. Separe algum momento do seu dia, algum momento aí das suas horas que você tem, né? Você dorme 16 horas mais ou menos. Então, separe algumas horas do seu dia. Não fique 24 horas do dia só com lição, só com trabalho. Ou agora nessa quarentena, se por algum acaso desempregado, não fique só 16 horas ou suas horas do dia procurando emprego, só www, procurando algum site, ou em alguma ocasião, você criança, você adolescente, só jogando. Não fique só isso. A gente deve fazer as coisas desta terra? Deve. Mas o que deve ser mais importante pra gente é fazer as coisas de Deus. Porque a gente não é dessa terra, a gente não pertence aqui, gente. Essas coisas aqui são tudo passageiras. Essas coisas aqui não são infinitas. Aqui, o que a gente deve querer mesmo são as coisas de Deus, que é infinita, que dura para sempre. Então que possamos ler a palavra de Deus, porque esta palavra aqui vai ser o que nos sustenta quando a gente estiver no dia ruim. Quando a gente estiver passando por problemas, quando a gente estiver passando por alguma coisa, se a gente está firmado, se a gente está direcionado à palavra de Deus, quando vier as fortes tribulações, a gente vai ficar firme, querendo agradar a Deus. Olha, eu tô com esse problema, olha, alguém da minha família ou eu mesmo peguei alguma enfermidade, mas eu vou ficar firme, sabendo que Deus está comigo, que eu quero obedecer a Deus e agradar a Deus e não agradar a minha carne. Porque eu vim na terra para agradar a Deus e não a mim. Então, divida a palavra de Deus. Ela é muito importante, como vimos. A palavra de Deus, quando muito bem, a palavra de Deus, quando ela é praticada, muitas coisas boas acontecem na nossa vida. A gente aprende que deve viver uma vida que agrada a Deus. Quando eu digo muitas coisas boas, eu não digo que você vai se dar bem no seu trabalho, que grande vai ser o seu salário. Eu não estou dizendo isso. Pode acontecer de Deus te abençoar? Pode. Deus tem poder para isso? Tem. Mas o que eu estou querendo dizer é que a partir do momento que praticamos a palavra de Deus, as coisas da nossa vida mudam. O nosso jeito de falar muda. E é um jeito bom, é um jeito ótimo. A gente muda como a gente fala, a gente muda como a gente pensa. Todo dia batalhando, todo dia a gente estando praticando, todo dia a gente lendo a palavra de Deus. Então só coisa boa acontece na nossa vida. Por quê? Porque a gente agora entende o tão importante que a palavra de Deus é na nossa vida. O tão importante que, o tão precioso que ela deve ser praticada. A gente entende que ela deve ser praticada. Ela não deve ser apenas ouvida. Então, que possamos espalhar o evangelho. Que possamos espalhar a palavra de Deus. Formule estratégias para alcançar, se é o seu pai se é o seu pai que não conhece a palavra de Deus, se é a sua avó que está desviada, se é o seu avô que não entende algo, se é isso que não entende aquilo, se é você mesmo, procure cada vez mais se encher da palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Então divida a palavra de Deus
Ou seja, espalhe a palavra de Deus com seus amigos, com seus familiares, com seus irmãos da igreja. Formule estratégias nas redes sociais, no Instagram, Facebook. Faça várias coisas, mas não deixe de espalhar a palavra de Deus. Um amor verdadeiro é aquele que você entende o tão precioso que é a palavra de Deus, que você não faz. Eu não faço isso. Eu não estou pregando aqui para vocês por obrigação. Eu entendo o tão importante que é eu pregar esta palavra que mudou minha vida. Você começa a fazer as coisas sabendo que você precisa fazer isso porque é importante. Porque a palavra de Deus ela é muito importante para ficar só no seu guarda-roupa, para você abrir ela só no domingo. Você entende, quando você entende isso, você começa a praticar a palavra de Deus. Quando você entende o tão importante que é a palavra de Deus, você começa a querer ser a cópia de Jesus. Você começa a querer agradar a Deus e não a você. Então que possamos espalhar a palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa ser ouvida até no lugar mais esquecido do mundo, onde ninguém vá, mas a palavra de Deus vai até lá. Então que possamos espalhar a palavra de Deus. E se fizermos essas coisas, vamos multiplicar pessoas ao reino de Deus, que ouve a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus e ensina a palavra de Deus. Então, gente, já chegando ao final de mais um vídeo, que eu espero muito que o Espírito Santo de Deus tenha falado no seu coração e que possamos ser aquela casa formada na rocha, que Jesus aí deu exemplo. Uma casa formada na rocha é uma pessoa que pratica, que ouve a palavra de Deus e não apenas ouve, mas também pratica a palavra de Deus. Que possamos praticar a palavra de Deus em tudo, não apenas ouvintes. Então agora, para finalizar, faça a sua oração comigo e vamos agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma vez Ele deixar esses ensinamentos dados por Deus, através da palavra de Deus. Então agora, faça essa oração comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia que o Senhor falou nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por esta Tua poderosa palavra que confronta o nosso coração, meu Pai, que tira, Senhor, os velhos costumes, os velhos hábitos, Senhor, que são causados, Senhor, pelo mundo, Senhor. Então, Senhor, que possamos, Senhor, ouvir esta Tua palavra, meu Pai, esta Tua preciosa palavra e praticar esta Tua palavra, meu Pai. Esta Tua palavra está falando para fazer, para não mentir, Senhor, que possamos não mentir, meu Pai. Se a Tua palavra está falando, Senhor, para evangelizar, que possamos evangelizar, meu Pai. Mas que possamos, Senhor, não apenas ser ouvinte, mas ser praticante da Tua palavra. Que possamos, Senhor, cada vez mais, Senhor, nos aperfeiçoar, meu Deus, em praticar esta Tua palavra, meu Pai. Nos perdoe por muitas vezes, Senhor, a gente não praticar esta Tua palavra, meu Pai. Nos perdoe, meu Deus. E nos ajude, Senhor, a poder praticar esta Tua palavra. Nos perdoe por estas coisas, meu Deus. Nos perdoe por muitas vezes a gente só ouvir e nem praticar, meu Pai. Então nos ajude, meu Deus. E é no nome, Senhor, santo, Senhor e poderoso, meu Pai, que eu peço, Pai, também para que a gente possa, Senhor, nessa semana que iremos enfrentar grandes tribulações, mas que possamos, Senhor, nos revestir e que possamos nos afirmar na Tua palavra, que nossas ações possam ser direcionadas através da Tua palavra. E quando passarmos por tribulações durante toda a nossa vida, durante um mês, durante a semana, ou quando passarmos, que possamos estar firmes, porque vamos estar praticando a Tua palavra, meu Pai. E é no nome santo e poderoso, no nome de Jesus, que salvou minha vida e que eu testemunho isso e comprovo, porque eu sou testemunha disso, eu oro e já agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito obrigado. Você que assistiu até aqui, compartilhe esta mensagem, que possamos praticar a palavra de Deus, praticar o título desse vídeo. Então fiquem com Deus, um grande abraço e não se esqueça, pratique essa palavra agora, nesse exato momento. Quando você fechar esse vídeo, quando acabar esse vídeo, quando terminar,
nesse exato momento, pratique a palavra de Deus. Então, leia a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, ensine e também ensine a palavra de Deus. Ouve, pratica e ensine a palavra de Deus. Não evangelize, não fale o que você não vive. Então, fale o que a palavra de Deus manda você falar e pratique a palavra de Deus. Coloque aí embaixo os seus pedidos de orações por alguma coisa que você está passando. Eu quero orar por você. Coloque o seu nome, coloque a pessoa que você quer orar. E vamos junto orar ao nosso Criador. Orar ao Deus que nos salvou, ao Deus que enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Então fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.